Olá, pessoal. Estamos com mais um episódio do Na Base Delas podcast. Eu tô aqui com a Paula, minha parceira, e a Paula vai apresentar a nossa convidada de hoje. Oi, pessoal, mais um episódio Na Base Delas podcast. E hoje eu tô aqui com a vereadora do Novo, que tem o nome mais bonito. A mulher mais votada de Mongaguá. É maravilhosa, já começou pelo nome. Paula Jacó. Oi, Paula, tudo bom? Me achará. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Nara, Paula. E é um prazer, primeira vez que eu participo de um podcast em São Paulo. Ai, que legal. É, muito legal. E tô aí pra gente curtir essa manhã aí. Não, pra começar, eu queria falar da sua cor praiana. Olha, cor de praia, né? Cor de praia. Ai, nós duas aqui amarela. Cor da parede. Cor da parede, zero sol e ela, cor maravilhosa. Paula, a gente queria agradecer. Veio lá de Mongaguá só para conversar com a gente. Então, muito obrigado pela sua presença. E queria começar com você se apresentando. Quem é a Paula? Não a Paula política, não a Paula vereadora, não a mais votada, a mulher mais votada de Mongaguá. Mas quem é a Paula fora da política? A Paula é mãe de 2 filhos, Renan e Matheus. Mãe coruja. Sou jornalista. Moro em Mongaguá desde que nasci, há 50 anos. Filha do primeiro prefeito da minha cidade. Meu avô, o pai da minha mãe, foi o primeiro prefeito da minha cidade. E o pai do meu pai foi emancipador da minha cidade. E filha do... Meu pai foi 3 vezes prefeito. Meu irmão 3 vezes vereador. E, enfim, a Paula é uma mulher apaixonada pela natureza, pelos animais. E apaixonada pela minha cidade. E é isso. Essa é a Paula. E a sua família... Casada com um marido lindo que está aqui no estúdio. Luiz. Então, Mongaguá é de vocês, praticamente. Vocês criaram a cidade. Eu tenho um amigo, o Renê de Moura, ele fala que é a Jacolândia. Ele é publicitário, ele fala Jacolândia. E como que foi crescer, então, nesse mundo político? Porque você não entrou na política, você já nasceu dentro, né? Com toda a sua história da sua família. E como que foi, assim, a sua infância, a sua adolescência, que a gente sabe que... Não sei se para todos, mas para os meus filhos que são adolescentes e agora que eu tô na política, para eles não é tão fácil assim, né? Não, porque não é. Eles têm uma ausência ali da mãe e do pai, porque meu marido também é do Partido Novo. Como que foi para você essa experiência? Então, eu nasci, eu falo que a minha infância foi diferente das minhas amigas, né? Eu falo, antigamente usava, hoje não pode mais, a lei eleitoral não permite. Mas antigamente usava camiseta, né? Então eu falo que a minha infância tem cheiro de silk, sabe? Silk de camiseta. Porque chegavam muitas camisetas em casa, quando era campanha, ficava o material guardado lá. E eu, desde pequena, eu tenho fotos com o meu pai no palanque, desde pequenininha. Eu acompanhava tudo, eu estava sempre com eles. Então, assim, foi uma infância difícil porque eu não tive o meu pai perto. Né? Eu fui criada praticamente pela minha mãe. Eles eram casados, mas a vida dele era muito louca. Mesmo porque Mongaguá, o meu pai foi prefeito, o último ano dele de prefeito foi em 2000. Então tem 25 anos que ele não é mais prefeito. Mas ele foi 3 vezes, né? Quando ele foi prefeito a primeira vez, eu tinha 3 anos de idade. Então, ele foi o prefeito que construiu a maior plataforma de pesca em concreto armado da América Latina, que é a que nós temos, a plataforma. Ele construiu a plataforma lá de Construiu, foi na gestão dele. Na gestão dele. Na verdade, o projeto e a verba vieram de uma gestão anterior, mas foi na gestão dele que ela foi construída. E então, eu acompanhei todo o desenvolvimento de Mongaguá desde pequenininha, né? Mongaguá é uma cidade, até hoje, é a cidade que tem o menor orçamento da região. Ela é pequena, ela tem 13 quilômetros, né, de extensão. E ela é uma cidade, assim, antigamente, principalmente quando
logo que ele assumiu a primeira vez, Mongaguá, a maioria das ruas não tinha saneamento básico, não tinha infraestrutura nenhuma. Então, ele foi um prefeito que revolucionou a cidade. Ele foi um excelente prefeito. Tenho um orgulho enorme da trajetória do meu pai, um orgulho enorme. E aí eu fui vivenciando isso, né? O trabalho do meu pai, o trabalho de transformar, é isso que eu gosto. É você ajudar as pessoas. Ele que construiu, nós temos uma zoonoses lá, né? Onde abrigam os cães, onde tem atendimento veterinário. E foi ele que construiu. Então, eu vi o excelente trabalho que ele fez na cidade. E eu era uma apaixonada. Tanto que eu fui para... Eu me formei em jornalismo, me especializei em política, assessorei políticos 23 anos. Então, e aí o meu irmão foi vereador. O meu irmão, sem falsa modéstia, ele foi um vereador assim, destaque na cidade. Ele foi um vereador que, no meu ver, foi o vereador que mais brigou pelo povo. O trabalho dele era fantástico, era fantástico. E às vezes eu falava para ele, pelo amor de Deus, porque ele não tinha medo de enfrentar nada, sabe? E esse trabalho dele me deixou com muito orgulho. Eu acompanhei também. E aí eu falava para ele, porque a família não é grande. E a cidade também não. Então, assim, quando tem um político na família, a família inteira apoia. Uhum. E aí eu falei, quando você parar, eu começo. E ele não quis mais. Ele foi 3 vezes vereador e não quis mais. E aí eu falei, agora chegou a minha vez, né? Aí na outra, e é a segunda vez, eu saí. A primeira vez eu trabalhava em Praia Grande, assessorava o prefeito Alberto Mourão. E aí eu decidi sair na outra, na época da pandemia. Foi uma campanha muito difícil. Uhum. E aí eu decidi me jogar no mundo político 3 meses antes das eleições. Eu ia perguntar isso. Você foi a vida toda de bastidor, 23 anos nos bastidores. 23 anos de bastidores. E qual foi o estralo de sair dos bastidores para vir para dentro de frente? Foi difícil. No começo foi bem difícil. Porque na verdade eu entrei para a política por um desejo, por acompanhar o trabalho do meu pai e do meu irmão. O trabalho da minha mãe na assistência social. Minha mãe era a mãe dos mais necessitados. Foi conhecida, né? Ela é falecida, infelizmente, mas ela foi conhecida como a mãe dos mais necessitados. Ela fez um trabalho lindo. Então, esse trabalho da minha família me deixou com muito orgulho. Aí eu falei, eu preciso estar na política. E aí eu, assessorando políticos, eu me especializei em política, né? E aí, na primeira eleição, 3 meses de muita luta, porque Mongaguá é uma cidade machista, né? É difícil. Na história de Mongaguá, nós tivemos 5 mulheres, não, 3, tivemos 4 vereadoras e eu a 5ª. Na história de Mongaguá. Hoje são quantas? Quando eu não entrei, uma só eu. Então, numa Câmara com 13 vereadores, só eu vereadora. Então, é uma cidade que ela olha a mulher. Agora foi eleita uma mulher prefeita, né? Agora você vê que está mudando a cabeça da população. Mas a população não acreditava na força da mulher na política. Mas mesmo assim, na primeira eleição, com 3 meses de campanha, sem recurso, e na pandemia, que o meu pai e a minha mãe, que são muito conhecidos na cidade, não saíram comigo nas ruas por conta da pandemia, foi muito difícil. Eu fui a mulher mais votada daquela eleição. Mas eu tive 500 votos. Mas aí você não foi eleita em 2020? Não fui. Não fui por conta do partido. Essa de não eleita para a mulher mais votada da história na eleição seguinte? Então, aí... Não, eu não fui eleita por conta do pouco tempo. Do pouco tempo. Eu entrei num partido muito forte, eu era do Partido Republicano, e o partido estava forte. Tinham pessoas que já estavam na Câmara, vereadores, e eles já estavam fazendo um trabalho político já de anos, e eu entrei no olho do furacão e fui disputar com eles, né? Agora, aí depois eu fui convidada pelo ex-prefeito para assumir a pasta do turismo.
E aí eu fiquei como secretária de turismo durante 3 anos e meio. E aí eu fui para a campanha novamente. Eu revolucionei, falo com toda a propriedade, porque eu sei da forma que eu encontrei o turismo de Mongaguá totalmente abandonado, mesmo porque estava vindo na pandemia. Eu assumi na pandemia, né? Então foi muito difícil. Mas arregaçamos as mangas aí e transformamos o turismo de Mongaguá. Transformamos. Teve lá na plataforma de pesca, passou a virar 24 horas, trocamos toda a iluminação da plataforma de pesca. Teve gravação de filme lá. Que legal. E aí eu fechei com a produtora, porque ela falou, o que você quer de contrapartida? Alguma coisa para o turismo? Eu falei, quero que o lançamento seja aqui. E nós fizemos o lançamento do filme Pier, que é muito legal, foi gravado lá. Nós fizemos na própria plataforma de pesca. Foi muito legal. E aí transformamos o Parque Ecológico. O Parque Ecológico é o mais belo da região. Ele estava totalmente abandonado. Ampliamos a área dos viveiros dos animais, né? E o Poço das Antas também. Transformamos o Poço das Antas. Ali a Baixada das cidades, a maioria delas vivem do turismo e de temporada. Vive exclusivamente do turismo. Tem 65 mil habitantes, mas ela vive do turismo. Porque lá o maior empregador que tem é a prefeitura. É o maior empregador que tem. Ali é a região toda, Mongaguá, Itaém, Peruíbe, também. Todas ali. Praia Grande é uma cidade que já está vivendo, mas Itanhaém, a cidade de Itanhaém, ela é muito próxima à identidade de Mongaguá. Ela também vive do turismo. Mas ela tem uma vida mais própria que Mongaguá. Itanhaém. Mongaguá é uma cidade assim, ela tem os moradores, sua grande maioria, inclusive eu, sai para trabalhar em outras cidades por falta de oportunidade na cidade, porque todo mundo queria trabalhar na sua cidade, sim, né? Mas muita casa de veraneio lá. Muita casa de veraneio lá. Sempre foi o forte de Mongaguá. Agora com o Airbnb, então agora, é bom, né? Mas sempre foi o forte de Mongaguá. Que legal. E hoje você olhando toda essa sua história, né, que você contou pra gente, você revolucionou o turismo da sua cidade. Seu pai começou com a plataforma, né? E você revolucionou. Não, e assim, com a plataforma, ele começou com a plataforma de pesca. Tem um outro ponto turístico, que é o Belvedere, que ele que construiu. O Poço das Antas, a área era particular. Ele conseguiu com que a família doasse a área para a prefeitura. Nossa. Então, hoje o Poço das Antas é da prefeitura, graças também? À luta dele. Então, ele que fez a maior parte da Avenida do Mar, os quiosques, foi tudo ele que fez. Ele deve então, morrer meu de orgulho pai, de você, né? A Praça do Samba, que nós temos, uma praça de eventos lá, foi ele que construiu. Então, ele foi um prefeito visionário da época, né? Não, ele foi muito visionário. Lá atrás, muito ele já visionário. Ele foi muito visionário. E um prazer enorme, né? Estar trabalhando naquilo que meu pai construiu e que eu vi desde pequena, todo o trabalho feito naqueles pontos turísticos, e eu, como secretária de turismo, poder trabalhar, é uma satisfação enorme. E a Paula de 30 anos atrás, vamos colocar assim, a Paula adolescente ali, imaginava isso? Não. Nossa, eu vou dar continuidade nisso tudo que o meu pai está fazendo. Eu vou cuidar, pai. Pode plantar que eu vou cuidar. Então, eu fui amadurecendo ao longo do tempo. Por ver, como eu falei, o trabalho do meu pai e do meu irmão, né? Eu fui pegando gosto. Mas desde pequena, eu falava um dia que eu não entendia, né? Mas como eu estava no meio da política, eu tinha na minha cabeça assim, um dia, porque eu gosto muito de bicho. Um dia eu vou entrar na política para lutar pelos bichos. Sempre falava isso, desde pequenininha. E aí você vai amadurecendo, você vai tendo uma sabedoria, você vai vendo que não são só os animais que precisam, né? As pessoas precisam. Hoje em dia, as mães atípicas precisam de apoio, né? As pessoas com necessidades especiais. Aí você vai tomando uma proporção de tudo, da onde você vive, porque cada município tem sua realidade, né? Cada um trabalha a sua realidade.
E tem municípios que têm uma infraestrutura melhor para estar atendendo essas pessoas, mas o município de Mongaguá não tem infraestrutura para atender, para atendimento das pessoas com... Não é uma cidade que tem muita acessibilidade, tem que trabalhar as obras de acessibilidade. Eu trabalhei no turismo, fiz muito... toda a obra que era feita no turismo, ela tinha acessibilidade. Mas é uma cidade que ela precisa ser adaptada, readaptada, né? E você fala que você ama bicho, né? Você gosta muito dos bichos. Eu gosto. E você, com 1 ano de mandato? Um ano. Vai fazer 1 ano de mandato, você conseguiu aprovar 3 leis. Isso. Nós conseguimos 3 leis na causa animal, 3 projetos de leis que a prefeita sancionou, virou lei, que o primeiro foi fogos sem barulho, né? Isso pelos animais, os autistas e também os idosos, em proteção a eles. Vai ser o primeiro ano da lei agora. Animais acorrentados, cães e gatos, a proibição de animais acorrentados. E agora, o último agora, é a semana do bem-estar animal. Então, tudo que foi relacionado a animal é trabalhar a palestra nas escolas, teatro, feiras de adoção, eventos da causa animal, caminhada a pet. É uma conscientização. Conscientização. Uma semana totalmente voltada para os animais. E também com evento de castração, que a castração é a principal arma para acabar com o abandono, né? Nossa, que legal. E você agora... É sua gestão, você é vereadora pelo Partido Novo. Sou. E como que foi esse encontro com o Novo? Porque eu ajudei a construir o Novo, e o Novo na Baixada não era tão conhecido, era mais conhecido em Santos, né? Mas Mongaguá, Itaim, Peruíbe, não era tão conhecido assim. Como que foi esse encontro? Como você conheceu o partido? Como nasceu? Aí depois eu falei até numa palestra lá em Santos. Como nasceu? Na verdade, eu entrei no Novo... hoje eu amo o partido, a estrutura do partido, mas a preocupação do partido, coisa que eu não vejo com os outros partidos, né? A preocupação com o mandatário. Mas eu entrei no Novo porque, na verdade, tinham 2 partidos que eu poderia estar, né? Um eu não queria, que era o Republicanos, pelas pessoas que estavam no partido, porque você tem que ver como que ele vai ser estruturado para você entrar. Ninguém entra para perder, né? Sim. Então, no Republicanos, eu não queria estar mais por conta de como se formou. E aí, não pelas pessoas. Pelo amor de Deus, respeito a todos, mas ali é uma disputa, Sim, né? Sim. E aí, eu tinha um outro partido, o partido que eu queria na época, né? Mas não aceitaram, que é o Podemos. Eles falaram que não, se a Paula entrar, a gente sai. Aquela coisa do medo, do receio. Não queriam que eu fosse de jeito nenhum. Aí veio o Fábio Arena, que é o nosso presidente lá. Ele falou, tem o Partido Novo da Audrey, ele tem bastante amizade com a Audrey Kleis, com o Marcelo, Dinal. E aí ele falou, eu tô com o partido aqui, vamos montar um partido? Sai por esse partido. Eu falei, Fabinho, não vai dar certo. Não vai dar certo, aquele medo, né? E aí todo mundo, fecha com o partido ali, fecha com o partido aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, vambora e nós vamos ganhar essa eleição no Partido Novo. E aí e pra mim foi o Novo, pra Mongaguá foi o Novo. E o Novo foi a maior revelação em Mongaguá. Que legal. Ele foi o partido de maior destaque da eleição. Eu tive 1.094 votos, o Renatinho da Saúde, 1.035, e o Murilo Seabra, 1.009. Eu acho que foi um negócio assim, eu acho que foi, né? Bem foi próximo. bem, E aí, mas o Fábio teve, acho que quase 800, o Fábio. Então, foi um partido muito forte. Muito forte, para a nossa realidade, né? Mongaguá é uma cidade pequena. Então, para a nossa realidade, foi o partido mais forte da eleição. Todo mundo ficou de queixo.
Então, hoje, o Novo é o partido mais forte da minha cidade. Ai, que legal. Que legal. Ai, que bom ouvir isso. Trabalhei 2 tanto vereadores pra do ouvir isso. Novo, muito bem votados. Para disputar a primeira eleição lá e eleger 2, né? O partido. Então, Que legal. foi um estouro o partido. Então, tem 2 vereadores lá com a votação mais... que passou de 1.000 votos. Então, é um partido forte. Como que é, agora passando para a parte mulher, né? Que é o que a gente mais pega na política em geral, que é a mulher na política. Né? Acho que para nós 3 aqui falar é fácil, não ver uma dificuldade tão grande com isso, mas a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande de dessa ligação mulher e política. Você mesmo falou, Mongaguá é um cenário ali totalmente masculino. E para você, porque é de família, mas como que a gente faz ou para atrair mais mulheres e para passar essa coragem que você tem e essa vontade de mudança para essas mulheres? Porque você é mãe, você é esposa, você é filha, só você sabe o que você passou com a sua mãe, Foi. né, como filha. Foi muito difícil. E ganhou, né, a eleição, mesmo com isso tudo, sendo mulher, em uma cidade totalmente machista, que logo de cara, Nara, a Paula entrou como vereadora, gente, e ela já denunciou funcionário fantasma. Foi. Inclusive, ontem eu estava vendo o processo aí, como ele está, que Então, tá, né? Tô acompanhando. Então, como que é essa parte? Tirando a parte familiar, mas a parte emocional mesmo, família sua. Sabe, como mulher, de estar na política. Então, eu falo que assim, não é fácil. Não é fácil a mulher estar na política. Mongaguá, eu lembro, na primeira... Aí depois, quando eu fui secretária de turismo, que eu trabalhava, eu colocava a mão na massa mesmo. Que eu gosto de ver a coisa acontecer, né? E eu fico enlouquecida porque, como vereadora, você fica engessada, um pouco engessada, porque não depende de você, né? Você, o querer e o poder, né? Então, muitas vezes você quer algo, mas você não pode, não consegue. Mas não é fácil. Da primeira vez, quando eu fazia reuniões, eu lembro que eu falava e as pessoas ficavam olhando uma para a cara da outra, tipo, mas será? Será que ela é capaz? E eu sentia isso nas pessoas, porque como eu trabalhei política, há 23 anos assessorei políticos, eu estudei política, então você já tem a percepção, jornalista, pela profissão. E aí, depois do meu trabalho, que eles viram que eu era capaz, aí eu senti na segunda que já estava diferente. Já os olhares eram diferentes, né? Principalmente aí você fala, mulher tem que votar em mulher. É difícil. É muito difícil. Eu não sei, mas eu acredito que o voto masculino, o homem acredita mais. Apesar de ser uma cidade que eu falo que é machista, mas em determinadas situações, eu acho que se não tive votação mais masculina, foi pau a pau ali. Eu não sei se posso estar falando besteira E aqui. o maior eleitorado de Mongaguá é feminino. Então, eu ia falar sobre isso. Eu posso estar falando besteira, mas às vezes eu tenho a impressão que essa fala, mulher tem que votar em mulher, você mais afasta a mulher. Sim, sim. Porque você joga uma obrigação para a mulher dela ter que votar em mulher. Não. Sim. Ela tem que votar em quem representa ela. É verdade. Independente de ser mulher ou homem. É verdade. A mulher que está na política, ela tem que defender o direito da mulher. Sim. Não, ela tem que defender o que ela acha que ela tem que defender, que é certo. Também vai acho. estar o direito da mulher, vai estar o direito dos animais, vai estar em geral, sabe? Você tem que defender a população, você tem que defender todo mundo. É verdade. Então, é verdade. Posso estar falando besteira, mas eu tenho essa impressão. É verdade. Que você mais afasta é o que eu a falei, mulher. Que eu, desde pequena, eu falava que eu queria entrar na política por conta dos animais. Mas hoje eu luto por eles. Claro, é uma das minhas principais bandeiras. Mas eu luto por todos. Né? Eu quero uma cidade mais justa, uma cidade melhor para todos. Então, como a gente estava falando, né? Mas eu vi que começou a mudar isso. As pessoas começaram a acreditar na força da mulher na política, né? Mas não é fácil conciliar a política e a vida, né? Eu tenho
8 animais que eu cuido sozinha, que eu resgatei. E mais os meus 2 de casa, eu tenho 10 animais que eu cuido sozinha. Mais a minha casa, mais 2 filhos, mais o marido, mais eu. E tem a cobrança, né? Poxa, você não dá atenção. Às vezes eu chego tensa em casa, às vezes o marido quer conversar, ou os filhos também. Às vezes eu tô com a cabeça cheia, às vezes sabe, às vezes você quer se isolar, porque não é fácil. Mas você consegue conciliar com tudo. Você consegue. Eu agora saiu o recesso, né? Eu vou pegar aí uma semaninha para estar descansando, tá? Porque vereador nunca para, né? Não é porque não tem as sessões, eu penso assim, né? Porque os problemas estão lá, os problemas não param. Como você representa o povo, não tem como você falar, não, 2 meses de recesso, 2 meses eu vou desligar. Não dá, não dá. Eu vou desligar no máximo uma semana. Mas eu não vou sair de Mongaguá, eu vou estar lá acompanhando todo o processo. E o time está super atento. Ligado, meu gabinete não fecha. Meu gabinete não fecha. Então, não é fácil, mas primeiro, eu falo para todas as mulheres, você tem que ter um objetivo. Não é estar na política só por estar. Porque eu falo com toda clareza, toda clareza. Mongaguá passa um momento difícil, né, na política. Teve 2 eleições em um ano, né? Então, quem assumiu foi o presidente da Câmara, depois tivemos uma outra eleição. Então, foi um ano muito conturbado mesmo. Mas eu falo isso com toda a propriedade. Se eu não conseguir, eu sei do meu empenho, da minha vontade, e farei assim com todo gosto, com toda a minha força. Mas eu vou, no decorrer do meu mandato, eu vou avaliar. Porque a minha pretensão é fazer por Mongaguá. Se eu achar que, mesmo como vereadora, que a vereadora ela tem o poder de fiscalizar e legislar, não de fazer, né? Mas eu sou uma vereadora atuante. Eu, pela causa animal, eu já busquei parceria com um instituto, que fez 100 castrações para nós gratuitamente, e vim buscar parceria, emenda com o deputado também. E o deputado Olim, ele mandou para nós o Instituto Caramelo, que fez 470 castrações. Então, você vê que o vereador pode fazer, além de fiscalizar e legislar, né? Mas se eu fizer um balanço e no decorrer do meu mandato eu achar que não foi satisfatório, eu mesmo não saio mais candidata. Porque eu acho que as pessoas têm que entrar na política com um propósito, têm que entrar com um projeto. Não entrar na política por entrar. Principalmente a mulher. Né? Porque a mulher pode tudo. Né? Eu sempre falo que a mulher pode fazer pode estar onde ela quiser. E tanto que tivemos aí presidente, temos juízes, temos promotoras, temos, né? E prefeitas, quantas prefeitas, deputadas federais, estaduais. Então a mulher está tomando cada vez mais o seu espaço. Mas a mulher tem que ter um propósito. E aquela mulher assim que gosta, acompanha de longe, mas ainda não teve coragem de participar. Que conselho você daria, assim? Por onde ela começa? O que assim, uma palavra de incentivo para aquela que está só de longe namorando a política, sabe? Que tem a curiosidade. Eu acho que a primeira você tem que ter algum trabalho apresentado para você mostrar que você é capaz, né? Então, seja ele numa comunidade, seja qualquer trabalho com uma comunidade pessoas mais idosas que você faça, com os conviveres, com tudo que tem aí da melhor idade, que tenha com as mães, que seja uma liderança. A mulher, primeiro, ela tem que liderar, né? Ela tem que liderar um grupo. Ela tem que trabalhar isso. E começar aí a acompanhar a política, acompanhar como funciona o sistema, como funciona um partido, como o partido surgiu, o porquê do partido, a importância do partido na vida do candidato e do mandatário, né? Então, começar a estudar, fazer
algo, como eu falei, ser uma liderança. No meu caso, foi fácil, porque veio de berço, né? Mas a mulher tem que despertar a vontade de fazer pelo próximo, de mudar uma realidade. Eu acho que a política, ela só é válida, minha opinião, se você conseguir mudar uma realidade. Caso contrário, ela não é válida para você estar, e principalmente mulher, porque é estressante. A mulher é mãe, a mulher é vó, e a mulher tem toda a vida fora, né? E você estar na política tem que compensar de alguma forma. E a recompensa é você fazer algo por alguém, né? Por uma sociedade ou pelos animais, pela natureza, você transformar. E a mulher entender que ela nasce uma líder, né? A mulher mãe, ela é uma líder dentro de... Toda mãe já é líder. Toda mãe já é líder. Ela só precisa encaixar na vida dela, entender se é isso que ela quer para a vida dela, ser uma líder maior. Verdade. Pegar uma liderança maior. Pegar uma liderança maior ali. E você falou, é muito importante, falamos com a Marina Helena também sobre isso, a importância do marido na vida também, sim. a mulher que é casada e da política. Eu vejo sempre quando você vem para São Paulo, seu marido vem junto. Vem. Um parceirão Segunda vez que ele seu, veio no partido, né? ele acompanha todas as sessões, ele vai pessoalmente nas sessões. Isso é importante. Eu acho muito isso importante. muito importante. Porque senão vira conflito. Vira um conflito e você não consegue conciliar entre marido e trabalho, né? Então, você tem que se adaptar como eu me adapto no dele. E ele se adapta no meu. Então, mas é importante muito. O primeiro time, é o time de dentro de casa. Se você não tiver esse apoio, não tem como a mulher entrar. Não tem. Ou ela separa, né? Porque exatamente não tem como entrar. É muita loucura. É exatamente isso. Porque é igual você falou, né? Às vezes, numa empresa normal, a mulher vai tirar férias, ela vai tirar o mês de férias, vai viajar, ela vai desliga. desligar. O vereador ou o político, ele mesmo nunca que seja o desliga. cargo Não executivo, se desliga. acontece alguma tragédia na cidade, ele tem que estar lá. Tem que estar lá. Para resolver. Tem que tá lá. Você falou, vou tirar umas férias, mas voltar por perto. Se você encontrar um resmungaguá ali, acabou. As mensagens vereador, não param. As mensagens e os 24 problemas horas. não param, né? O recesso é só das sessões plenárias, Sim. né? Mas o trabalho do vereador é... E como você vê, assim, para o futuro, mulher e política? Você vê que a política está ficando um pouco mais feminina, as pessoas estão tendo essa aceitação Olha, para as próximas gerações? Hoje, o governo hoje tem... Eu não sei te falar, mas eu acho que a maioria dos secretariados são mulheres. Eu acho que... E tem umas lideranças que estão surgindo lá, que eu vejo, sabe? Eu quero muito, que nem em Guarujá, estão com 5 mulheres, 5 vereadoras no Guarujá. Uma delas é minha prima também. Que legal! Então, mas lá tem 5 vereadoras. E Itanhaém, eu acho que não tem nenhuma. Mongaguá ficou 20 anos sem uma mulher. Aí eu entrei. Depois de 20 Depois anos. de 20 sem. anos, caraca. Então, mas eu acho, a mulher, eu sempre nas reuniões, eu sempre falo que a mulher tem que se posicionar na política, a mulher, ela é importante, sabe por quê? Porque a mulher na política, não, pelo amor de Deus, não desmerecendo a política masculina, não desmerecendo, mas a mulher é muito importante. Se você olhar o trabalho de toda deputada, o foco é as pessoas com necessidades especiais, são os idosos, são as crianças, são os animais. A mulher se preocupa com o bem-estar. O bem-estar é diferente. Porque se acontece, por exemplo, dá um problema na merenda, a mulher vai. Né? A mulher vai lá e vai brigar. Por quê? Porque leva como prioridade. é o meu filho que poderia estar lá, né? Quantas crianças, tem crianças até que vão na escola até para comer aquela refeição, às vezes é a única refeição, e ela tem que ser perfeita, balanceada. Então a mulher tem esse olhar. A mulher tem que estar na política, porque a mulher, ela cuida. Na política, ela cuida. O homem tem outra visão.
outra visão. Não que ele não olhe para eles, não é isso. Porque temos também homens vereadores, meus amigos, Itanhaém, Praia Grande, que também são da causa animal. Eles também olham pela causa, não é isso. Mas a mulher tem esse cuidado. Sim. É São dois diferente. olhares necessários que você precisa A ser mulher aquela. precisa estar na política. É isso. Tem algum projeto seu que você gostaria de levar para o âmbito federal? Projeto de lei? Já aprovado ou que ainda está no papel? Então, os projetos de leis que eu entrei agora, que eu me aprofundei, eles já têm, por exemplo, o acorrentamento de cães e gatos foi sancionado agora pelo o governador. Eu trouxe para Mongaguá para ter as diretrizes municipais, para ficar uma lei mais fortalecida na cidade, né? Não ampla, mais fortalecida. Mas, não, assim, de imediato, eu não sei te falar, não. As suas leis, se fossem federais do jeitinho que você fez lá, seria bom. Então. Mas dos fogos poderia. Esse eu poderia levar. Esse eu queria muito, o Fogo Sem Barulho. Eu já trabalhei um país. tempo na Assembleia, né? Ali 2019 até 2022. Eu fiquei lá. Eu trabalhei um ano. E chegou esse projeto lá. Foi aprovado, só que o governador da época vetou. Então, esse dos fogos. Esse seria um projeto de lei que eu gostaria. Tanto federal, pra gente que tem federal. animal, a gente sabe o quanto eles sofrem. Eu acho que não as só os fábricas, animais, né? Mas você falou não autista. Não tem tudo. nexo, gente. O que é a alegria de um é a tristeza de outro. Eu estava lendo agora, na final da Libertadores, teve um cantor aí que ele perdeu o cachorro dele, ele infartou. Então, assim, quantos animais? O ano passado, na zoonose de Mongaguá, quando o cuidador chegou, tinham 2 infartados, mortos. Ai, Então, que assim, dó. o que é alegria para você que dura 10 minutos é a morte para muitos, é o desespero de muitos. Imagina as crianças que não entendem aquele barulhão, as crianças com autismo. Gente, que loucura. E não precisa do barulho, né? Pode continuar não bonito sem o precisa, barulho. porque o que encanta a gente é a beleza. Pra que barulho? Eu Então, sou suspeita fogos porque sem barulho. eu morro de medo de fogos. Fogos sem barulho, pelo amor de Deus. Mas esse projeto seria um que eu queria que legal. que fosse... Paula, agora a gente vai partir pro final da conversa aqui, Mas nossa. passou rápido. Ai, que pena, Passou rápido, passa né? rápido. Uma hora que a gente tá aqui conversando. E a gente tem um quadro. Qual o nome do quadro, Chama Na Ponta da Língua e de Dentro do Coração. É bate-bola. É um bate-bola. Rapidinho. Que a gente vai fazer com você. Ai, vamos lá, Narinha. Começo. Um lugar em Mongaguá que é o seu refúgio. Parque ecológico. Um hábito que te acompanha há anos. Um hábito que me acompanha há anos. Cuidar dos meus bichinhos. O meu amigo. Uma mulher que te inspira na política. Uma mulher que me inspira na política. Eu brinco com ela, mas ela é a ela não é mais, mas a ex-vice-prefeita do Mourão na Praia Grande, Maura Lígia. Que legal. Bom. Uma palavra que define a sua trajetória. Coragem. O maior aprendizado que você teve na Secretaria de Turismo. O maior aprendizado é que tudo é possível. Foi muito difícil transformar o turismo. Que legal. Tudo é possível. É só querer. Um valor inegociável na sua vida. Negociável. A minha palavra, a minha honra. Que legal. E a política para você é? A política para mim é muito importante. Uma música que te coloca pra cima. Durval Lelis, amo. Que legal. Uma causa que mexe com você. A causa animal. Uma lembrança da infância que te marcou. Eu nadando no rio Mongaguá com meus irmãos. O melhor conselho que você já recebeu?
Melhor conselho? Sempre de mãe, né? Quando eu falei para ela que eu queria entrar para a política, eu falei, mãe, o que a senhora acha? Ela falou assim, se você perguntar o que eu acho, eu vou falar para você não entrar. Mas se é o que você quer, vai em frente, que você vai conseguir. E ela não errou. Não errou. Não errou. Deixa eu ver aqui que eu já me... Aqui. Fiquei sem ar do conselho de mãe, é sempre assim, né? A gente sempre dá Muito, uma travada. Uma qualidade que te ajudou a chegar até aqui. Minha coragem. Se você não fosse vereadora, você seria? O jornalista estaria no meu trabalho. Porque eu sinto um pouquinho de saudade, viu? Uma paixão fora da política. Uma paixão fora da política, minha família. O que te tira do sério? Fora da política, né? é. Aliás, é a minha maior paixão, né? E o que te tira do sério? Pessoas mau caráteres. Isso me tira do sério. Mentira. Isso me tira do sério. Uma pessoa que te faz sorrir na hora. Uma só? Pode ser duas. Meu marido e meus filhos. Eu ia falar, pode ser três. E uma frase que representa o seu momento? Meu momento? Agora tá difícil. Representa meu momento? Reflexão. Que legal. Muito Essa bom. é a frase. Paula, Meu momento. mais uma vez, muito obrigada Foi um por prazer. ter topado. Foi muito legal. Foi um prazer. É bom quando a gente vê que passa rapidinho, porque foi gostoso, né? É bom. Foi um prazer. Um prazer estar aqui. E é isso. Adorei também, eu adoro falar da minha trajetória. Espero aí que algumas mulheres se espelham e queiram entrar para a política, porque é importante a mulher na política. Nem que seja importante. fiscalizando um vereador, né? Como nem que seja, fiscalizando, participando de sessão, acompanhando. A mulher tem que acompanhar. A mulher tem que entender a política, né? Para conversar, para discutir, para debater. A gente tem que entender para a gente poder cobrar, né? É isso. A gente tem que entender Exatamente. a função de um vereador, de um deputado, para você cobrar certo, né? Ai, Isso. que legal. Deixa seu Instagram, suas redes sociais, para quem quiser acompanhar o seu trabalho. A vereadora Paula Jacó, o Instagram. Paula, obrigada, viu? Muito Eu que obrigada. agradeço, Obrigada. foi um prazer. Pessoal, vereadora Paula Jacó. Sigam, vocês não vão se arrepender. É a melhor vereadora de Mongaguá. Gente, obrigada. Obrigada, gente. Até o Tchau. próximo episódio.